dia, gente! Hoje eu já acordei, fiz minhas coisas, tomei meu café da manhã e vim aqui pra trás pra conseguir ler este livro que eu comprei recentemente. Comprei um livrinho pra relaxar, né? E na verdade eu tô surtando com o livro. Quando eu terminar de ler, eu conto pra vocês o que eu achei, mas já de antemão, um livro muito maluco. Esse autor, ele é brasileiro. Recentemente, eu e o André, a gente foi assistir um filme no cinema que chama A Família Feliz, uma coisa assim. E a gente ficou chocado com o filme, assim. Você gosta de um bom suspense, assista, você vai gostar. Eu vi que também tem o livro desse filme, mas como eu já assisti o filme dele, aí eu não quis ler o livro. Mas aí busquei por outros títulos do mesmo autor e vi esse daqui, Dias Perfeitos. Quando eu terminar de ler, eu falo pra vocês o que eu achei, mas já digo que estou amando. Fazia um tempo que eu não pegava pra ler, assim, um livro que eu não quisesse parar de ler. A cada capítulo tem uma coisa que você precisa começar a ler o próximo. Fica a dica de livro, por enquanto, depois eu dou o veredito, mas por enquanto eu tô gostando bastante. Hoje, antes de trabalhar, agora é bem cedo ainda, eu quero dar uma organizada nos meus materiais ali de desenho, na minha mesa. Eu acho que tem muita coisa ali que eu não uso mais, mas quero mostrar pra vocês os meus sketchbooks, alguns desenhos que eu fiz já há um tempo, os meus primeiros desenhos com giz pastel. Acho que vai ser bem legal de mostrar pra vocês, então vamos lá. Que eu coloquei alguma das minhas pinturas aqui na parede também. Então antes eu tinha só esses aqui, do Van Gogh, desse pintor aqui que eu não lembro o nome, mas que eu gosto muito das obras dele. Agora eu estou colocando as minhas também, porque finalmente eu estou perdendo a vergonha de mostrar as minhas pinturas. Antes eu tinha muita vergonha, mas agora eu tô ficando mais corajosa. Esse daqui é aquele retrato da Vivian, minha amiga, que eu fiz. Esse aqui eu também fiz em um vídeo, naquele desenho Fala. Esse aqui não foi em vídeo, mas foi inspirado na Pearl, naquele filme. É a personagem da Mia Goth, que eu amo, sou obcecada. Inclusive agora em junho sai o filme Maxine, não sei como pronuncia. O terceiro filme da série, né, de filmes que eles fizeram. Aqui já é um desenho que eu fiz faz um tempo. Eu misturei giz pastel com tinta, então ele tá bem excêntrico. Eu gosto bastante dele, daí eu coloquei ele aqui também. E conforme eu for fazendo, eu vou colando na parede inteira. Meu objetivo é deixar essa parede toda cheia de pinturas minhas. Nesse lugar aqui é um lugar onde eu me inspiro bastante para fazer os meus desenhos. Então eu quero arrumar ele, deixar mais bonitinho ainda. Eu gosto que tem essa janela que dá pra esse jardim, que agora tá um matagal, né? Coitado, a gente tem que limpar ele um dia. Me mudar pra essa casa aqui mudou muitas coisas na minha vida e também no meu processo criativo. Eu tenho gostado muito mais de desenhar, de fazer coisas. A gente morava num apartamento e ele era bem barulhento, então eu nunca conseguia me concentrar. Tá sendo bem legal a experiência de morar em casa novamente, depois de adulta. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês os meus sketchbooks e também os meus materiais e arrumar essa baguncinha aqui. Bom, então vamos lá, estou animada. O primeiro desenho que eu fiz no sketchbook 23/6/2020 foi o desenho de um menino que tava no parque. Ele tava sentado assim e a bike dele encostada na árvore, bem amador. Aí tem o desenho dessa menina, 24/6/2020. Uma foto que tava bem na modinha assim na época no Instagram. Aqui eu tava testando, como vocês podem ver, né? Eu não enchia o sketchbook de coisa. Eu achava que tava arrasando desenhando em uma folha só. Hoje em dia eu acho isso aqui um desperdício. Aqui também eu tava testando, mão. Esses aqui foram os dois primeiros rostos que eu desenhei mais bonitinho, assim, mais técnica. Eu tava testando coisas também. 8/7/2020. Eu não pintava meus desenhos, eu achava que se eu pintasse eu ia estragar. Gente, aqui foi o primeiro contato com o giz pastel oleoso que eu tive. Eu lembro esse dia, tipo, eu comprei o giz pastel e eu não fazia ideia como pintar com ele, mas eu achava muito legal as pinturas com giz pastel que eu via, giz pastel oleoso. E aí eu comprei um bem simplesinho, que eu nem tenho mais, e acabei fazendo, assim, testando como fazia esfumado
e tal. E eu acabei não me adaptando a desenhar direto com giz, né? Tem gente que vai e faz a pintura direto com giz. Eu prefiro fazer um esboço no desenho primeiro e aí depois fazer com giz. Aí aqui mais testes, como vocês podem ver, esse caderninho de muitos testes. Aqui, 10/9/2020, eu tentei desenhar a Angelina Jolie. Angelina Jolie, não sei como pronuncia o nome dela. Mas eu lembro que nesse dia eu fiquei, caraca, eu sou desenhista, hein? Olha isso aqui, ficou parecido. E eu realmente achei que ficou parecido, assim, um pouco os olhos bem destacados e tal. Pro meu início ali, eu acho bem legal esse desenho. Bom, tem muitas folhas aqui de teste. Esse sketchbook, ele é muito... nada pintado, muitos testes de grafite, lápis, eu tentando fazer alguma coisa de perspectiva. Aqui eu tentando desenhar o André, claramente não deu certo. Tá parecendo um Jesus de cabelo curto. Aqui foi o meu primeiro contato com o marcador, gente. Daí eu comecei a entrar nesse mundo. Aí aqui eu comecei a entrar no mundo mesmo. Daí eu vi o giz pastel, comprei, mas ainda assim não me adaptei e deixei guardado. E eu vi marcadores. Eu comecei a ver um monte de vídeo de marcador, comprei algumas cores, essas foram as primeiras cores que eu comprei pra testar, mas eu percebi que elas passavam. Fui testando coisas, mas eu ainda não tinha coragem de pintar. Eu tinha muito medo de pintar, gente, muito medo. Agora é o meu segundo sketchbook. Esse aqui eu tenho um pouco de orgulho dele, porque eu comecei a desenhar mais, comecei a gostar dos desenhos que eu tava fazendo. E ele, sim, está manchado, está todo escrito. O primeiro desenho desse sketchbook, eu amo ele, eu acho ele tão fofinho. Foi no dia 19/3/2020. Não sei se vai dar pra ver, porque ele tá com um grafite bem clarinho. Mas já nessa pegada de papel craft, que eu amo, sou apaixonada até hoje. É o meu papel favorito pra desenhar. Eu não sei porquê, ele me ajudou a não ter medo de botar o grafite no papel, porque a folha branca, ela, sei lá, assusta às vezes. E o craft não, eu senti que me deu essa liberdade, assim, eu gostei bastante. Aí aqui eu comprei uma caneta de nanquim, eu acho, pra fazer os traçados do desenho. Eu gosto de desenhar rosto e no máximo uma roupinha de colo aqui. Eu não gosto de desenhar muito corpo. Na verdade eu não desenho tanto, então eu não sou tão boa. Corpo eu não consigo desenhar muito bem. Homens, eu não tenho... acho que nesse sketchbook tem desenho de um homem, porque, sinceramente, eu acho mais interessante desenhar mulheres, de perceber os detalhes, a graciosidade do ser mulher. Que eu tava tentando desenhar olhos, rosto, aí aqui eu tava na pegada de desenhar planta, eu copiei isso daqui de alguma coisa do Pinterest. Que eu comecei a usar os marcadores. O primeiro desenho que eu fiz com marcador, que é um cogumelinho, 29/5/2022, são casinhas de cogumelo. Eu gosto bastante desse desenho. E aqui foi o primeiro rosto que eu desenhei com marcador. Gente, são muitos desenhos, são muitos sketchbooks, então eu acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu for mostrar todas as páginas, uma por uma. Então eu vou mostrando, assim, os principais que marcaram a minha evolução, assim. Me deu vontade de desenhar umas roupinhas aqui. É raro isso acontecer, mas... E a gente tinha se mudado, daí a gente comprou uma planta, que é aquela, inclusive, que eu mostrei no início do vídeo. Aqui eu tava nessa vibe, assim, de desenhar coisas mais de decoração, planta. Aqui eu comecei a gostar de desenhar ambientes. Esse aqui é o único menino que eu tenho desenhado. Bom, gente, aqui é o primeiro desenho que eu fiz com giz pastel, com aquela caixinha bem simples que eu comprei. Não tinha muitas cores, então eu tinha que me virar com o que tinha. E foi no dia 1/5/2023, esse desenho aqui, que eu fiz com giz pastel. Então vocês podem ver que deu uma evoluída, né? Ó. E eu lembro que no dia que eu fiz esse desenho eu fiquei muito feliz, porque eu consegui fazer aquelas camadas também, sabe? Que eu já comentei em vídeo. Também foi no mesmo dia e eu fiquei super orgulhosa desse desenho também, na época. Ainda sou orgulhosa dele. No terceiro desenho eu já tinha comprado um estojo de 50 cores da Pentel. E aí eu tava amando. Eu acordava muito cedo pra ficar desenhando e tudo mais. E, nossa, era muito bom o sentimento. Eu gosto porque ele já tem muito mais camadas, né? Já tem... Esse aqui eu fiz vendo um tutorial
Gostei bastante das camadas de pele e tal, mas esse giz marrom estragou todo o desenho porque ele não era muito pigmentado. Aqui eu também desenhei vendo um tutorial. Esses aqui mais o giz pastel, dia 6/5. Esse desenho aqui, fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, eu realmente sei desenhar com giz pastel e eu amo. Eu peguei uma obra da Margarida Fleming, eu vou deixar aqui pra vocês a referência. E eu fiz essa daqui. Depois desse desenho aqui, gente, aí foi só eu amando desenhar giz pastel. E aí eu tava testando novas coisas, novas cores. Pegava muitas referências, né? Esse desenho aqui também é com uma referência do Tim Guan. Eu vou deixar aqui a foto de referência que eu usei. Eu sou completamente apaixonada por esse desenho. Acho que é o que eu mais gosto de todos os que eu fiz com giz pastel até hoje, assim. Isso do detalhe do cílio. Eu gosto dessa parte aqui do nariz, esse detalhe do rosto, essa parte aqui, esse sulco do rosto dela. Essa maçã do rosto bem marcada. Parece que ela tá com uma luz bem forte no rosto. Eu simplesmente amo esse desenho. Eu acho que a combinação de cores que ele usou foi maravilhosa e aí eu quis reproduzir. E aí aqui também testando outras coisas. O interessante de ver é que eu fiz um desenho muito legal aqui. Eu falei, nossa, o próximo vai ser super legal. E aí, tipo, foi um desenho normal, nem ficou tão legal e tal. E eu acho que o interessante é isso, assim, você se deixar, você se permitir fazendo as coisas e saber que o seu próximo talvez não vai ser tão bom quanto o outro, porque afinal de contas você tá aprendendo e mesmo quando você é expert, você vai fazer coisas melhores em alguns momentos, melhores em outros momentos, tudo vai depender do momento que você tá passando. Aqui também foi com uma referência da Margarida Fleming, que eu vou deixar aqui do lado a referência, e foi tentando desenhar a Rita Lee. E aí aqui acabou, inclusive tem umas folhinhas, tem uma folha aqui que eu posso usar ainda. E aí aqui é a situação que fica o final do negócio, né? Porque eu tenho que ficar limpando o giz e tudo mais, e aí é assim que fica. Caótico. Eu acho que por hoje eu vou mostrar só esses sketchbooks. Dá uma organizada aqui na minha mesa e vou mostrar pra vocês alguns dos materiais que eu tenho, não é muita coisa, mas acho que vai ser legal de ver também e ver essa organização que faz parte do vlog de rotina, organização e tudo mais. Gente, então eu vou mostrar basicamente materiais que eu mais uso, como eles ficam organizados aqui na mesinha. Eu deixo a mesinha assim, mais livre, né? E aí nos horários que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar de casa, eu só coloco meu computador ali e quando eu preciso desenhar, fazer as minhas coisinhas aqui, aí eu já tiro tudo e fica essa mesona aqui, fica bem prático pra fazer qualquer coisa. Nesse baúzinho aqui eu tenho todos os meus gizes, tem algumas coisinhas de fita também, eu tenho agora 4 caixinhas. E aí tem alguns palitos, coisas que eu uso pra fazer coisa criativa, vela, essas coisas assim. E aqui eu deixo um creminho de mão, né, que é sempre bom. Os balmes hidratantes labiais, que na verdade não eram pra estar aqui, mas... Aí eu deixo, tipo, essa caneta aleatória aqui, borracha, essa borracha mais fininha de detalhe que eu uso bastante. Os grafites, apontador, essa canetinha que eu gosto pra fazer detalhe. Aí aqui meu livro, meu xodózinho, né? Meu livro do Van Gogh e essas duas miniaturas aqui de casinhas que eu acho muito fofas. Muito fofas, eu amo elas. Aqui eu deixo essas duas gavetas que são de um móvel antigo que eu tenho lá na sala, mas como eu fecho o móvel, não aparece que fica sem as gavetas. Aí eu acho bonitinho e acho prático também. Aqui eu deixo os lápis, tem poucos lápis de cor normal mesmo. E aqui eu deixo os marcadores, limpa-tipo, fita,
caneta, essa aqui que eu uso bastante quando eu tô trabalhando de casa, apontador também, outra borracha que eu uso para desenho. Aqui eu tenho essa embalagem de biscoito, sei lá, bolacha, que eu ganhei, e aí eu aproveitei para colocar os pincéis, e deixo aquele spray para fixar o giz pastel. Tem essa caixinha aqui, que é uma caixinha de charuto, que eu guardo as minhas tintas. Tem uma espátula, deixo aqui já do lado dos pincéis e tal. Ultimamente não tenho usado muito, mas é isso. Por hoje eu vou deixar assim a mesa, não vou colocar muita coisa nela. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar se vocês estão gostando. Essa parte é muito importante pra mim. Comentem algo legal, sejam gentis. E se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo se você conhece alguém que gosta dessa parte de arte, de rotina. É isso, espero que vocês gostem mais uma vez. Um beijo e tchau!